Hoje, no Sofá 89, a gente vai trocar uma ideia com um cara super gente fina, baixista, super conhecido, né, cara? Só de você olhar para a cara dele, você já sabe. Olha lá o Caniço, baixista do Raimundos, ele mesmo. Fala aí, Caniço, como é que você tá? Fala, Luca, tudo bem? Tudo ótimo. Nós fazemos parte daquela minoria de pessoas que são conhecidas pelo seu nome no singular, sem o sobrenome, né? É verdade. Muito bom isso, né? Bom, para começar, eu queria saber assim de você, né, o seu olhar, né, que está há tantos anos no Raimundos, né, já deu uma saidinha, voltou, mas eu queria que você falasse com o seu olhar, como que você enxergava o Raimundos ali dos anos 90 e como é que você lê o Raimundos hoje? Você quer uma comparação entre os dois Raimundos? Como que você sente? A gente, para falar do Raimundos dos anos 90, a gente vai ter que falar da cena dos anos 90. Era uma coisa bem diferente. Existia um espaço na mídia, de uma forma geral, para o estilo, né? O rock ele era muito mais valorizado, muito mais seguido até pelas pessoas. E o Raimundos do atual é um Raimundos que ele briga, né, pela atenção, pelo seu espaço dentro de uma mídia que ela está muito mais voltada para outros estilos, assim. Então, se nos anos 90 a gente alcançou um sucesso nacional, eu acho que se a gente tivesse aparecido com banda nesse momento, eu acho que o nosso rolê ia ser muito mais difícil. Sem dúvida. Acho que é basicamente isso. Eu acho que as pessoas falam, não, esse Raimundos nunca vai chegar aos pés do outro. Mas aquele Raimundos, se fosse atualmente, ele também ia sofrer muito para chegar perto do que a gente alcançou nos anos 90. Assim. Acho que o problema maior, a diferença maior era essa. Tinha toda uma estrutura, todo aquele esquema que o Miranda conseguiu, né, regimentar, assim, de amigos em pontos estratégicos, nas revistas, nas rádios, a própria MTV, que era um canal totalmente dedicado para a música e com quase que 90% da programação dela era dedicada ao rock, então era uma cena muito mais fácil, muito mais amistosa para o rock hoje em dia do que hoje em dia. Acho que essa é a básica diferença. E assim, tem uma coisa também que é interessante da sua trajetória, né, no Raimundos, né, como baixista e tudo, que assim, até pelas entrevistas que eu faço aqui no Sofá, eu já percebi isso acontecer bastante, né, que quando o vocal de alguma banda sai, várias vezes, não precisa ser sempre, mas muitas vezes, rola meio que uma divisão de time, sabe, assim, você vai ficar com ele ou você vai ficar comigo? No seu caso, você ficou no Raimundos, né, mas depois você chegou a sair para tocar no Rodox, aí depois você voltou, e eu queria que você falasse aí como é que foram essas experiências para você. Eu sou uma verdadeira prostituta, né? Fui para todos os lados. Onde a brasa acendeu, eu fui atrás. Eu acho que eu tenho essa visão, né, de ter visto as duas bandas, assim, e eu não tenho time nessa briga. Eu sou dos dois lados, porque eu acredito que a ruptura do Raimundos foi uma ruptura pessoal do Rodolfo, não foi uma briga. Foi uma ruptura dele com a persona que ele tinha nos anos 90, quando ele, né, fez a transição, quando ele aceitou Cristo e mudou, e ele precisava matar aquela persona, né? Então, ele não em momento nenhum a gente teve conflito, assim, eu entendo ele perfeitamente. Então, eu acho que eu faço parte dos dois times, assim, eu me sinto confortável não sair brigado em nenhuma das duas metades ali, né? Então, eu acho que é complicado, assim, para definir, eu acho que eu sou dos dois, sei lá. Legal, isso é uma coisa, porque assim, é muito louco, né? A gente viu recentemente, eu estou fazendo meio que quase uma linha do tempo, indo ali, começo Raimundos, Rodolfo, Nanã, depois a gente vai seguir para a atualidade. Mas assim, teve essa agora, né, notícia rolando do Digão que conversou com o Rodolfo e todo mundo, uau, nossa, eles são amigos, vai voltar ou não vai voltar? Aliás, chegou um monte de pergunta querendo saber isso, vai rolar uma jam, se não vai e tal. Só que daí eu fiquei pensando, falei, e o Caniço, né, cara? Porque assim, o Rodolfo é padrinho do seu filho, né? Eu não sei nem como que se isso ainda
acontece de alguma forma, até pela religião, né? Um ser católico, outro não, enfim. E essa também vou editando aqui, ó, várias perguntas que fizeram sobre vocês dois, né? Porque vocês não tiveram, parece que uma briga, que nem você mesmo disse, que você, né, andava ali dos dois lados, passeou nisso tranquilamente. Mas assim, como é que vocês estão? É isso. Entre eu e Rodolfo, acho que está tudo bem. A gente conversa muito raramente, assim, porque realmente nossas vidas, elas meio que se dividiram, né? Ele foi pro rolê dele lá com o ministério que ele faz e tal, e a banda, que ele tem uma bandinha também, que eu acho que costuma acompanhar ele. E a gente veio, né? Foi correr atrás do nosso aqui desse lado. Mas a gente nunca teve nenhum conflito, assim. Eu acho que foi importante, e é legal ter rolado isso nesse momento e ter vindo à baila essa história, assim, porque era uma coisa que estava interrompida, assim, uma amizade bonita que os dois tinham, assim, o Digão. O Digão, ele nunca aceitou muito bem essa ruptura, né? E ele, durante muito tempo, ele relutou, assim. A gente chegou a encontrar com o Rodolfo um par de vezes, assim, num trânsito desse de aeroporto e tal, e aí ele falava assim para mim, e agora, o que eu faço? Eu falei, mano, cumprimenta o cara com educação, é seu vizinho, seu amigo de infância. E aí uma dessas vezes eles se abraçaram e tal, e o Rodolfo tirou uma foto assim, colocou assim, velhos amigos, novos destinos e tal, e o Digão ficou muito puto e falou, não é nada disso, eu cumprimentei porque não tinha jeito, não estou perdoando, não. E ele mantinha uma certa mágoa, assim, durante muito tempo. E eu achei bacana, muito bacana da parte dele, porque essa pandemia, né, faz a gente pensar na vida da gente, faz a gente, né, tentar reformular como é que a gente vai sair dela, porque se a gente sair dela pior do que a gente entrou, então não vai ter, ferrou, né, então a gente espera que a gente saia melhor desse problema que está rolando. E ele foi muito bacana ele ter, né, tipo, partido dele, a iniciativa dele ir procurar o Rodolfo e tal. O Rodolfo, ele sempre teve de braços abertos, cara, para receber, sempre. Nunca teve relutância nenhuma. Tomou na cabeça várias vezes, a gente falou mal do cara várias vezes, mas ele sempre vem com perdão, né, que é cristão pra caramba, perdoar, né. Então, tipo, eu achei bacana pra caramba, eu achei uma evolução pessoal muito grande do Rodrigo, assim, nesse ponto. Sacou? Que legal, né? Não, é demais. Você está falando isso até desse sentimento que a gente tem durante a quarentena. Me veio na hora também, lembrei muito de uma entrevista que a gente fez com os caras do Xamã e depois com o Angra, né? Depois vendo até o Kiko, né? Que está agora no Megadeth, falando sobre o André Matos, porque acabam sendo lutos, né? Assim, né? O luto é uma perda. Então, você pode perder aquela pessoa em vida ou perder essa pessoa na morte mesmo. E às vezes pode ser uma tragédia desse jeito. Você não perdeu ela em vida, não é uma briga, que também é ruim. A pessoa pode, sabe, para um outro plano e você fala, cara, ficou nessa treta. Então tem muita coisa misturada. Horrível, né? Você imagina se algum de nós, né, passasse dessa para melhor e ir para o outro lado sem resolver isso, assim, o sentimento que a pessoa que ficasse ia sentir de não ter, e de repente estar ao alcance de um telefonema, de você pegar o telefone, ligar e resolver. Eu acho que foi legal, é legal resolver isso em vida, né? Não ficar depois naquela coisa, aquele sentimento que não tem mais o que fazer, né? Independente de banda, porque é só acenar com uma reconciliação, uma possível volta do Raimundos, você não imagina o tanto de propostas que a gente recebe, é uma coisa fora de série, assim. E o problema é que não é dinheiro, cara, é uma questão de... na minha opinião, eu acho que isso, para voltar ao Raimundos, ia ter que ser um novo Raimundos, assim, ia ter que ser um Raimundos que superasse toda essa nossa história polêmica de letras e tudo, de vida também, assim. Eu até falei isso na época, assim, o Rodolfo não volta, não é porque ele não quer, porque a gente não é o que ele precisa nesse momento, assim. Tinha que ser uma reformulação da parada toda. Então, eu acho complicado. Eu não vejo uma grande chance da gente voltar. Existe sempre a chance, mas eu acho pequena. Sim, você está falando isso, né, assim, de imaginar agora, mas eu tenho uma recordação muito presente. A gente se conhece, né? A gente se conheceu ali.
Nos anos 90, quando o Raimundos estava super bombando, né? No começo ali, né? Que começou e estourou, mantiveram aí. A banda é giga até hoje. Mas eu digo assim, naquele impacto. Você é nossa cantora oficial, né? Não tem que... Que legal, né? Nossa, eu nunca vou esquecer o dia ao vivo lá na Imigrantes, no Centro Cultural Imigrantes, lotado, e eu cantando, mal, só sei cantar pneu e eu cantando a Mais Pedida. Não, muito bem, mandou benzaço. É oficial, é a versão oficial de São Paulo, não tem outra, não tem aquela outra, é a sua. Demais, a Mais Pedida, me diverti muito gravando isso para a versão da rádio. E assim, eu sempre falo isso para todo mundo, você sempre foi um cara muito legal, muito querido, muito atencioso, muito gente boa. E tem um negócio que eu lembro muito também de você, era a forma como você administrava a banda ali nos bastidores, né? E você falando isso, agora eu tô lembrando de um programa que a gente fez, o Diversão Brasileira, quando eu fazia, sei lá, 99, por aí. E o Rodolfo, cara, enquanto você estava, era ao vivo, né? Tava tocando ali um estúdio ao vivo. Enquanto o Rodolfo cantava, eu acho que era Puteiro em João Pessoa, tinha uma galera em volta, ele fez assim, sabe? Tipo, com vergonha. Ele já estava sentindo aquilo. Ainda no Raimundos, assim, naquela rabeira, assim. Então ele fazia assim e cantava. E aí, nessa mesma entrevista, teve uma outra coisa que eu lembro que dali eu falei, cara, eu acho que tá rolando alguma coisa mais densa ali dentro da banda, que ele mostrou assim no braço a tatuagem dele, né, que tinha aquelas setas, né, uma aqui, uma para baixo, né. A capa Sim, é igual a minha, eu fiz o mesmo dia que a dele, a gente usou o mesmo molde até. E ele olhou e falou assim, ó, o Raimundos é isso aqui, ó, é cada um apontando para um lado, não tem encontro. Ali eu falei, mano, eu acho que tá rolando algum BO, então já tava, né, num downhill. Isso, inclusive, serviu para a gente reformular o nosso logo depois. Quando a gente voltou já com essa formação, a gente tinha uma preocupação com isso, que era uma coisa que todo mundo falava, olha aí, olha a capa desse disco, cada um vai para um lado, cada um buscando seu próprio interesse, não tinha uma coisa conjunta. Então, o que rolou? A gente acabou fazendo um círculo em volta das setas, né, para, tipo, cada um faz uma força para manter o negócio rodando. Então, é daí que vem a história do Roda Viva. Sacou? Roda Viva, que é uma roda, e ao mesmo tempo é aquela roda das pessoas girando, né? O show só fica bom se começa a ter uma roda de público, assim, público fazendo aquela roda. Sim. E aí a gente consertou essas coisas das setas, assim. Mas o Rodolfo realmente, ele sabe qual a música que ele não gostava de tocar e que, tipo, que foi uma coisa que deixou ele ofendido pra caramba. Eu acho que eu nunca falei isso, assim. A gente fez um disco ao vivo com 40 e poucas músicas, assim. Era basicamente um suicídio comercial, como a gente chama, né? Porque você entrega a discografia inteira num disco ao vivo, assim. Você não precisa comprar os outros discos, compra só o ao vivo, né? E a gravadora pegou como música de trabalho do disco ao vivo, pegou o Reggae do Maneiro, que era uma música de brincadeira que a gente tinha feito, que ela entrou nos 45 minutos finais, assim, na passagem de som, estavam uns fãs lá junto com a gente gravando tipo um making-off do ao vivo, né? E aí a gente resolveu tocar o Reggae do Maneiro com os fãs em cima do palco. Sem público, sem nada, era só os fãs e a gente tocando. E aquele registro daquela música virou a música de trabalho do ao vivo, cara. A música que o Rodolfo tinha mais vergonha. Tipo assim, a gente gravou coisas maravilhosas, tinha participações, tinha, versões ao vivo das músicas que a gente não tocava um tempão, coisa linda. O ao vivo, ele é primoroso em termos, assim, de performance de palco. A gente estava muito afiado. E aí a gravadora escolheu aquela música que ele tinha vergonha. Você fala, putz, o cara não tinha o menor controle, sabe, sobre a carreira dele, assim. Ele já estava sentindo uma certa vergonha, como você mesmo falou, assim, sacou? Sim. E aí, eu acho que várias coisas, entre essas, uma dessas foi essa, que já estavam meio que, ele já estava meio descurtindo, já estava meio envergonhado, assim. Ele já estava num processo de transição, assim. Caniço, indo agora para uma coisa mais presente, né? Assim, você, como um baixista que também gosta de grandes guitarristas, como Dimebag Darrell, né? Você gosta de uma pegada mais agressiva.
Falando assim dessa parte de sonoridade, né? A gente estava falando desse álbum, né, que vocês fizeram, o Suicídio Comercial, e aí vocês agora estão estavam, né, antes da pandemia, espetacular aí, né, fazendo uma tour de 25 anos, que era um negócio assim, impressionante a sonoridade, né, que parecia muito ali no começo, inclusive o som das bateras e tal. Eu queria que você falasse sobre essa sonoridade que vocês deixaram, né, tão parecida ali com o primeiro álbum ali do Raimundos, né? Queria a importância disso. O interessante, vou falar da parte do baixo, claro. O interessante, que apesar de eu ter patrocínio da Tajima e tudo, para essa turnê eu busquei um baixo que é igual ao baixo que eu gravei o primeiro disco. Não é o mesmo baixo, mas é um baixo do mesmo modelo, para buscar essa coisa da sonoridade, né? Que cada instrumento ele tem uma sonoridade muito própria. Sim. E a gente fez essa turnê pensando nisso, a gente já tinha tocado o primeiro disco na íntegra, mas com o Caio na bateria, e quando o disco fez 20 anos. Chegaram aos 25 anos, a gente falou, bom, 25 anos é uma data redonda, né? Tipo, bodas de prata, né? Precisa comemorar a altura. Como é que a gente vai fazer? A gente vai tocar de novo? Não, cara, vamos tentar ser o mais fiel possível à gravação. Então, certo, vamos chamar o Fred vai tocar. A primeira parte do show inteira é com o Fred tocando na bateria. A gente toca na ordem do disco, as músicas do disco, tentando soar o mais fiel possível ao disco. Tipo, de fechar os olhos e ouvir o disco tocando. Sim. Sabe? Tipo, isso foi uma coisa que a gente pensou desde o início. E aí, na segunda parte do show, é meio que uma mudança, uma transição para mostrar o Raimundos atual, né? Aí entra o novo baterista e a gente toca as músicas com duas baterias, que é duplamente difícil, né? Porque um cara errando é ótimo. Para o baixista, então, a beleza. Agora, dois caras errando, meu amigo, o baixista fica no sal, porque o baixista ele acompanha o bumbo. Imagina dois bumbos assim, diferentes, porque eles têm que tocar. E é clicado no ouvido, então é osso, cara, sem brincadeira. O baixista faz milagre, porque ou você escolhe um e toca só com um, ou você vai... Eu prefiro ouvir os dois, porque daqui a pouco um vai seguindo o outro, um para de bater e tal. Eu vou seguindo, eu faço o mix dos dois, mas tem música que, sem brincadeira, tem música que realmente eu tiraria do set, assim, porque qual, por exemplo? Osso, cara. Escorrer na manivela esse cara, cada um toca de um jeito, cara, é o terror e pânico, assim, sem brincadeira, é o pesadelo do baixista. Pesadelo do baixista já é um baterista, já é o pesadelo do baixista. Dois, então, nossa, nightmare, horrível. Muito bom. Caniço, você já está com o Nuno aí, ó, o Nuninho, fofo. Ó o Nuno. Vem dar um oi pro Caniço, Nuno, amigo da mamãe há tantos anos, ó que graça. Tá ele e o Dante. E ele fica... Nuno! Oi! Oi! Tá com sono. Oi! Muita luz, muita luz! Ai, valeu, Dan. Então, a gente estava comentando, né, essa história do pesadelo do baixista e tal, dessas coisas, e eu fico imaginando assim, sei lá, tem algumas coisas que eu já até percebi isso pelo meio que eu trabalho, né, mas assim, vocês já tocaram, sei lá, com Ramones, Bad Religion, dividiram o palco aí com grandes bandas, né, gringas e tal, só que muitas vezes a gente nem vê os caras, né, a gente passa batido, você nem vê, e às vezes é pior ainda, tem uma pota de uma decepção, você chega achando que o cara vai ser uma gente fina e nossa, passa longe ali, vai no dica. Então, eu não vou falar para não estragar o sonho das pessoas, né, porque quem sou eu para estragar, né, de algum fã e tal, Teve muitos cuzões, mas teve muitas surpresas, que foram muito legais, assim. Muitos que eu mantenho amizade até hoje, por exemplo. Quais que foram legais? Eu gostei do Phil Anselmo, do Mark Ramone. Mark Ramone me mandou uma revista de classificados de hot rods, assim. A gente estava combinando, ele ia comprar um carro lá para mim, me mandar pelo container, assim, imagina que sonho louco, assim. E aí deu aquela degringolada na banda e os planos foram arquivados. Mas, tipo, o Phil Anselmo, por exemplo, o Phil Anselmo foi massa. Ele que veio me cumprimentar, assim. Ele lembrou de uma situação de 20 anos atrás, assim, sacou?
E, puta, falam mal do cara, eu defendo pra caramba, porque ele foi super humilde, foi super legal. E tiveram outros, né? Os caras do Kiss foram massa. Os caras do Bad Religion sentaram na mesa com a gente para comer na Europa. Cara, eu falo o seguinte, para resumir, para não falar mal de ninguém. Os melhores, eles são os melhores por algum motivo, sabe? Eles mostram até no trato com as pessoas. Ó, o Billy Gold do Faith No More, puta sujeito maneiro, cara, gente fina, pé no chão, assim, sabe? Anda no meio da galera, assim. Que legal. Mike Patton também, gente fina. Ixi, todos esses que você acha que a gente é fã, eles são legais, sacou? O Trujillo, quando ele veio, também ficou com a gente, colou com a gente. O Trujillo, eu já fui atrás, assim, ó, passei por um negócio lá no Rock in Rio, pulei um lugar que não podia ir, só para tirar uma foto, ele foi muito legal. Assim. Muito legal, muito pé no chão também, muito gente fina. Ele podia ser mais serião, porque assim, com vocês, como vocês têm uma banda, né, uma banda conhecida, a galera acaba, você já entra no nível 5 ali, né, você já chega com respeito. Eu tava ali na louca pulando a cerca, sabe? E o cara foi muito legal, então ele é gente boa. Mas tem uns assim que parece que engoliram um cabo de guarda-chuva, assim, sabe? É verdade, com o peitinho de pombo. Então, é horrível, é ridículo, mas beleza, tudo bem, a gente releva. É ruim que fica depois, você perde um pouco aquela coisa de fã pela banda, assim, né? Se o cara decepciona, eu não consigo desvincular, não, assim, eu sou meio que rancoroso, assim, depois... Vamos tocar aquela música. Não, essa eu não toco mais. Não. Você sabe que eu também sou um pouco assim, eu tento não ser. Mas horrível, né? Um cara, eu falo, eu não ligo, eu já falei isso algumas vezes, mas o Ian McCulloch, do Echo and the Bunnymen, ele foi muito escroto, assim, foi tipo um negócio assim, impressionante. Eu nunca mais quis ouvir, sabe? Então, eu falo sabe, os que são piores são os globais, cara. Os globais são horríveis, cara. Nossa, é difícil. É verdade. É difícil, né? E eu tive uma experiência com uma, não vou nem comentar, assim, ela define o que eu digo, assim, da pessoa que, sabe, que se acha, assim, eu não vou nem comentar nomes nem nada, mas, tipo assim, toda vez que por exemplo, você lembra do Ian McCulloch, eu lembro dessa, mas eu não vou falar nomes, hoje eu prometi que eu vou ficar zen. Caniço, vamos voltar aqui para sua vida, antes de eu entrar nos ouvintes, né, nas perguntas que a galera tá fazendo para você aqui. Você viu aqui, eu tenho um filhinho fofo, né, de 6 meses, você tem uma prole aí de 4, já tudo grande, né? Tudo grande, não tem mais criança, acabou as crianças. Queria que você falasse, com toda essa experiência que você tem como pai, o que você mais aprendeu com seus filhos? O que eu mais aprendi é aquela coisa da geração, né? Nós somos boomers, eles são zoomers, né, que são da geração X, e a metade é zoomer, a metade é millennial, então é uma forma diferente de lidar com esse mundo da telinha escura, né? Eles são digital natives, né? Já nasceram nisso aí. A gente eu sou muito tosco, cara, eu não... Os caras me pedem, eu tenho, por exemplo, eles me pedem para eu fazer um canal, né? Aí eu fiz tudo bonitinho, abri o canal lá, e agora? Aí eu tenho um monte de vídeo, cara. Os vídeos que ninguém nunca viu. Será que eu boto? Vou botar. Aí a gente baixou o Vegas e tal, vamos começar a usar. Aí no primeiro dia a gente fez uma edição assim e tal, aí rolou uma briga, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser... Aí pronto, parou, e aí... ficou mais 6 meses esperando fazer de novo, assim. Eles têm uma forma de lidar com o mundo digital que a gente demora para entender. Eles, tipo, pai, para de responder hater no Twitter, cara, você... Eu falei, eu tenho que defender a parada, não, mano, você tá fazendo papel de bobo, tá defendendo, tá brigando com hater, é isso que eles querem e tal... Mas é uma forma diferente. Assim, que eu acho que eu aprendi isso, que eu tenho que aprender todos os dias. Eles são de um mundo que a gente realmente, nós somos dinossauros andando, assim, entre os mamíferos, assim. A gente é uma espécie em extinção, assim. Eu disse, puta, essa música é legal. Eu conheci esse cara, já até puf com ele. Que isso, pai? Sério, né? Porra, mas aí estou começando a gostar das coisas que... Porque, vamos e convenhamos, né? Os anos 90 foram os melhores, não tem... Os anos 90
tinha tudo de bom que tinha dos anos 70 e 80 ainda rolavam nos anos 90, e tudo de bom dos anos 90. E no ano 2000, o que veio de bom? A gente só viu as coisas acabando, cara. Foi só as coisas, né, acabando. Hoje em dia, música, como a gente consumia naquela época, não existe. As pessoas se juntarem para ouvir música, não existe mais, cara. É muito difícil. Cara, eu vou te falar uma parada assim séria. Se acabar 89, fudeu o bagulho, sacou? Porque a 89 é tipo, né, é uma trincheira ainda nessa guerra, assim. Se acabar 89, acabou, cara. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar ouvindo disco em casa. Olha, eu vou te falar, tomara que não acabe, porque naquele gap, quando a rádio parou em 2006 para voltar em 2012... foi um sentimento de vazio. Não estou falando como uma pessoa que trabalhava na rádio, mas eu sempre fui muito ouvinte da 89. E as bandas, elas tinham um foco, um objetivo, que era, tocar lá, entrar na rádio, fazer parte, conhecer as bandas novas também que estavam chegando, tanto nacional como as importadas. Então, assim, tomara mesmo que seja eterna, porque eu sou suspeita, mas faz muita falta. Né? Quantas coisas eu ouvi pela primeira vez em 89? Aquele Imagine Dragons, eu nunca tinha ouvido, cara. Nunca tinha ouvido. Eu vi a primeira vez em 89. Muse, Strokes. Muse, os Strokes também, quer ver? Killers. Puta, essas todas, essa, como é que se diz? Essa... Leva. Não, essa abertura que a 89 tem, esse espaço que ela tem, assim, para coisa nova, assim. Como é que você vai ouvir hoje em dia? Se nem MTV, não tem nem mais MTV hoje em dia virou canal de reality show, cara. As bandas pararam de fazer videoclipe. Para que fazer videoclipe? Não vai passar, vai gastar seu dinheiro. Você podia fazer uma divulgação, você vai fazer videoclipe. No máximo, para fazer para o YouTube, mas não tem metade do alcance que tinha. Desculpa, agora a rádio está transmitindo pelo site e também passa o clipe das bandas. Então, eu vejo sempre, nossa, muito bom. Eu estava vendo, eu quase demorei para entrar, porque eu estava vendo o clipe novo do Detonautas. Muito legal, bom né? de desenho. Você tocou no Detonautas, você fez uma tour com eles, né? Fiz logo no início, assim, tipo 2002, 2003, por ali. Logo que eu saí do Raimundos. Vendo você assim, né? É tão legal, tanta história, poder participar de uma parte dela, assistir essa trajetória sua inteira, como todos os seus fãs também estão assistindo. Como é que você se adjetiva como baixista? Deixa eu ver como é que eu me defino como baixista. Eu sou um baixista mais espontâneo. Eu acho que muita técnica, muito estudo, assim, acaba tirando um pouco da espontaneidade, assim. Eu acho que a gente meio que eu toco de uma forma que só eu consigo tocar, de repente, algumas músicas, porque a gente não busca, né, tocar de uma forma como a gente como banda é uma coisa sei lá, inovadora ou diferente. Eu como baixista também, eu tenho as minhas influências e disso eu parto para uma coisa a mais. Mas eu procuro sempre estar me atualizando, eu pratico muito e eu desenvolvi, sei lá, um estilo próprio, assim, de tocar. É uma coisa minha. Mas não tenho tempo ruim, não. Se precisar tocar qualquer coisa, eu toco. Inclusive slap, se precisar, eu toco. Mas o meu estilo é uma coisa bem pessoal, assim, bem particular. Mas aquela coisa, não sou esses virtuosos todos, não, mas eu me viro nos 30. Tem música, normalmente o virtuoso, ele perde um pouco daquela espontaneidade, e quem não é virtuoso procura compensar de outras formas, na velocidade, na pegada e tal. E eu falo que eu sou um bicho meio chucro, assim, eu desço a mão para valer. É muito legal você tocando. É muito porrada, não é brincadeira, não. Eu compenso a falta de técnica, né, com aquela pegada mais forte, assim, e tentar tocar o mais rápido possível. Caniço, queria agradecer muito o seu tempo, né? Como sempre, você é um cara muito legal. Você sempre fala da 89, isso também é uma coisa que eu estou agradecendo em nome da rádio, assim, várias entrevistas, vários lugares que você vai, independente de onde você estiver falando, você sempre levanta muito essa bandeira do rock and roll, né? E da 89, então, assim, queria muito te agradecer isso também,
por toda a sua... você é um cara muito legal, muito prestativo, então é muito bom assim ter você na nossa cena do rock nacional, você já é um ícone. Então, já não, você é um ícone há muitos anos. É perigoso, o cara quando vira ícone, ele morre e vira estátua, cara, é complicado não, isso. Não. Tem chão ainda. Eu espero, vamos torcer. Legal, obrigado. E sigam o Caniço lá no Instagram, que é muito legal, Caniço_RMDS, né? A abreviação de Raimundos. Então, vai lá que ele sempre posta um monte de coisa interessante, é legal demais. Obrigada, Caniço. Muita coisa boa para você, sua família e todo o seu entorno. Posso deixar o linkzinho do canal? Ó, o canal dela é @criativo.espontâneo. Nossa, né? Interessante. Legal, muito a ver. Criativo Espontâneo. Ela é especializada em psicodrama. Sabe qual é aquela psicodrama, né? Que faz a inversão de papéis e tal. Aí ela faculdade de psicologia, eu acho massa. Então, ela tá tipo doutora em psicodrama. É uma coisa foda. Você vê assim, nesse momento de pandemia, que as relações e tal ficam muito exacerbadas, a gente fica meio que nos cascos, assim, porque é muita coisa acontecendo junto, assim, então tem muita ruptura, muito casamento, muita gente ficando com depressão e tal. Às vezes, você recorrer a uma ajuda profissional é interessante. Então, quem tiver interessado, entra no Instagram, @criativo espontâneo, e agenda aí uma sessão, bota a família toda junta, né, solta os cachorros lá um pouco, às vezes é bom, às vezes resolve. E é muito bom, a pessoa se sente muito leve depois. Isso é legal, dá uma sacada aí. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado mais uma vez. A 89 eu me sinto em casa, eu adoro. A gente, desde quando era no prédio da Mercury lá, a gente ia para lá e ficava lá na rádio enchendo o saco, porque a gente gosta das pessoas de lá. Júnior, meu amigo pessoal, tipo, sabe, você se sente meio que dono da rádio, sacou? Então, para mim é uma honra, um prazer muito grande, e precisando, estamos aí, é só ligar, só manda aí no WhatsApp que eu tô dando. Porra nenhuma. Muito obrigado. Sou um bom farsante, isso que eu sou. Que isso. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Luca. Beijo pro Nuno. Beijo pro Nuno e vamos que vamos. Beijão. Sempre. Beijo, obrigada demais. Beijo. Tchau, tchau.